Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinhold Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. E Instituto da Construção de Curitiba. Cursos e qualificações para a construção civil. Bom dia, está começando o seu programa da construção civil, Construção Dinâmica na TV. E hoje nós estamos em Londrina com o pessoal da Diprotec. Onde nós estamos agora? Bom dia, Reinhold. Bom dia a todo mundo. Nós estamos aqui na estrutura do Senai, em Londrina, sistema FIEP, e estamos participando da 9ª Eletrometalcom, que é uma feira que reúne a metal mecânica e também a construção civil. E a Diprotec vem aproveitar essa oportunidade e apresentar a nossa nova estrutura, uma unidade que está se formando aqui em Londrina também, para poder melhor atender o mercado da construção civil aqui. Mesmo trabalho que nós já temos com assessoria técnica em Curitiba, a gente traz para essa região. Um estoque local com assessoria técnica local. A gente vem para essa feira com bastante expectativa apresentar os nossos negócios para o mercado do norte do Paraná aqui também, Reinhold. E começando essa feira vai ter uma palestra muito interessante, porque entende, uma palestra aqui com o engenheiro Kirk, que ele é consultor do grupo Diprotec. O que vai acontecer nessa palestra? Bom dia. Como o Igor comentou, a gente entende que esse é um mercado que está em franca expansão, entendendo a necessidade de algumas dúvidas que existem na construção civil. Uma delas que é a nossa proposta de apresentação aqui, que é a parte de impermeabilização de estruturas em edificações, e também dar um pitaco, melhor dizendo, sobre a parte do telhado branco, modo ecologicamente correto. A engenharia tem pensado em solucionar esse tipo de problema do aquecimento global. Então a gente está com uma grande expectativa, já tem tido uma boa resposta quanto aos nossos produtos. Esperamos aí que seja a nossa vinda nesse mercado venha contribuir com soluções técnicas, que é o que a gente sabe fazer. Então, se você quiser saber um pouco sobre telhados brancos e soluções técnicas, fica aqui conosco. Vocês irão ver vários trechos dessa palestra que é muito interessante. E também no programa de hoje, vocês irão conhecer a nossa nova parceira, ou seja, o Sinduscom. O programa de hoje está muito interessante. O palestrante é o engenheiro mestre Kirk Andrew Moreira, formado pela UTF-PR. Sejam bem-vindos. A gente gostaria de tecer alguns comentários nessa uma hora sobre um assunto que a gente julga importante no mercado da construção civil. Gostaríamos aqui de expor sobre sistemas de impermeabilização rígida e flexível. Na verdade, é o que a norma, ou a nossa norma brasileira, contempla. O que a gente propõe hoje é uma solução que incomoda muitas construções, principalmente quando eu tenho movimentação de estruturas. Como um profissional de formação técnica, sendo um técnico em edificações, um tecnólogo, um engenheiro, um arquiteto, antes de eu escolher um sistema, antes de eu escolher uma solução em impermeabilização, eu tenho que entender, eu tenho que dar o diagnóstico da estrutura. E é nesse tipo de diagnóstico, em sistemas flexíveis, que a gente deseja passar as nossas informações e que vocês conheçam um pouco também da nossa empresa, que está entrando no mercado aqui de Londrina. Entender um pouco sobre a água na construção civil, que é o nosso inimigo quando a gente fala em contato com edificações, com estruturas, por que elas se movem e eventualmente vêm a provocar manifestações patológicas. Então, quando a gente fala da água, um elemento essencial para a vida humana, sem dúvida. Porém, na construção civil, devemos e certamente entenderemos que, se não conhecermos como essa água atua na construção civil, ela pode ser prejudicial às nossas edificações. Então, eu tenho que conhecer o meu inimigo. Viscosidade de 1 MPa, né? Essa viscosidade é a característica de quanto a água ela se agarra quando ela entra em contato com um meio. Certamente, se eu pegar um copo de água e jogar nesse tapete, facilmente ele vai infiltrar. Ela não é tão pegajosa como, por exemplo, um óleo de cozinha que tem 40 MPa e é um material mais pegajoso. Por que a gente precisa conhecer essa característica? Porque a água, onde ela entra em contato, ela tem uma grande facilidade de infiltrar, porque ela não é pegajosa e ela é um material de baixa densidade em relação aos demais materiais. E como características mecânicas, a água só em contato com um meio poroso e sob a ação da gravidade, né, ela pode subir por um meio poroso até 1,5 metro de altura, sem pressão nenhuma, subindo pela porosidade, por capilaridade, ou até, sob pressão, 15 metros de altura, ou seja, 10 vezes mais em termos de altura,
quando ela é, dependendo da pressão que é exercida sobre ela. Temos também infiltração devido a cloreto, um elemento essencial para o processo de fotossíntese de plantas, mas na construção civil, o que eu tenho problema desse CO2, como a foto mostra ali, o que sai nos escapamentos de carro? O que isso pode gerar de problema, por exemplo, na minha estrutura? Tem a ver com impermeabilidade ou permeabilidade das estruturas? Tem. Ele infiltra nas estruturas, ele infiltra nas aberturas das estruturas, ele infiltra nos poros das estruturas. A origem, obviamente, é o gás liberado no processo da respiração dos seres humanos e na queima dos combustíveis fósseis. E qual que é a consequência nisso para as minhas estruturas? Diminuição do pH do meu concreto. Para vocês entenderem de forma básica, o concreto é um material alcalino. Na classe de pH de 0 a 13, ele tem um pH 12. Esse pH 12, ele auxilia na proteção da armadura das estruturas de concreto contra corrosão. Quando o meu concreto diminui ou tem a diminuição desse pH para um valor exato abaixo de 10,8, o concreto ele perde essa função de proteção da armadura, possibilita o ataque da estrutura por qualquer agente agressivo que ele esteja inserido. O CO2 entra em contato com o material do cimento no concreto, que é o hidróxido de cálcio, vira carbonato de cálcio e água. O carbonato de cálcio é identificado facilmente nas estruturas. Vocês já devem ter visto um esbranquiçada, por exemplo. É um exemplo de formação de carbonato de cálcio. E a água, obviamente, ela evapora. Esse carbonato de cálcio formado pela absorção do CO2, por exemplo, numa fissura do concreto ou numa porosidade do concreto, ele diminui o pH do concreto, que era 12, 12,5 para baixo de 10,8. Baixo de 10,8, sem proteção na estrutura, começam os processos de corrosão da armadura. O problema de corrosão da armadura gera oxidação, ferrugem, ele expande até 8 vezes o seu tamanho inicial, ou seja, uma barra de 10 milímetros por corrosão ela pode chegar a 80 milímetros e expulsa o concreto. Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, eu tenho problema de corrosão da estrutura. Tem o problema também dos cloretos, cloreto de sódio. Quando ele entra em contato, por exemplo, um concreto que está com um pH abaixo de 10,8, facilmente ele vai acessar as nossas armaduras, gerando um processo de corrosão. Mas uma corrosão diferente, como se fosse um câncer. Ele concentra num ponto e começa a consumir os elementos da armadura por troca de íon. E olha o que acontece. Ele penetra então por essa porosidade desse concreto que já tem um pH menor, se concentra num ponto que a gente chama de ponto pitch e ele começa a fazer com que a minha armadura, por exemplo, perca seção. Só que você não consegue muitas vezes identificar isso na estrutura. Eventualmente sim, por uma flecha excessiva, em termos de cálculo estrutural e etc. Mas como patologia, muitas vezes você não consegue identificar, porque ele vai gerando um processo de corrosão ao tempo e gradativo. Porosidade de um concreto extremamente poroso ou um concreto, alguma proteção na minha superfície de concreto, teve uma movimentação exagerada, por exemplo, uma movimentação devido à estrutura, um recalque, etc. Uma movimentação devido a variações de temperatura. E será que os meus sistemas protetores de concreto, impermeabilizantes, para evitar a penetração de cloretos, água, estão preparados para essas movimentações? Então, por onde que água, gás e cloretos poderão infiltrar? De forma básica, pela porosidade dos materiais. Isso aqui é uma microscopia eletrônica feita num concreto. Então, isso aqui são os vazios do concreto. Quando, por exemplo, lá na obra, você recebe o seu concreto e tá duro o concreto e você, puxa, precisa aplicar o concreto. Soca água, coloca água, bastante água, até deixar ele bem molinho para aplicação. Daí a água excessiva que não é usada para a hidratação do cimento, ele gera vazios, evapora e gera vazios. Porosidade. Porosidade absorve muito fácil CO2. Por excesso de porosidade, caso a minha estrutura venha se movimentar por variações de temperatura, gera rompimento da estrutura, fissuras, trincas, pontos de infiltração de agentes agressivos. Aqui, como todo mundo alguma vez na vida já viu, o que acontece quando eu molho um material cerâmico, um tijolo. Tijolo, telha, é um material extremamente poroso, absorve bastante umidade, degrada as estruturas. Porosidade dos materiais, um exemplo só para vocês entenderem. Abertura de materiais, um exemplo aqui, Vou apertar aqui a cobertura, só mais uma apertadinha, rachou. Ou retração, por exemplo, na execução de um piso sem curas adequadas.
Locais com grandes demandas de água, então muitas vezes, por falta de informação técnica, iremos construir ou reformar edificações, só que essa água aqui, ela está infiltrando e ela pode infiltrar por dentro do terreno até 200 metros para dentro do terreno. Um erro de execução de tubulação gera vazamentos. Má vedação. Então, entendendo um pouco mais, a penetração de água se dá por alguns meios, ou por porosidade de materiais, ou por abertura de materiais, ou por fissuras e trincas. São 4 elementos diferentes. Fissuras até 0,5 milímetros, acima de 0,5 milímetros trincas, aberturas que são encontros, por exemplo, de esquadrias de materiais que trabalham uma certa movimentação, com a parede que trabalha termicamente de uma outra maneira, e ainda eu tenho a infiltração pelos poros. Esses elementos, quando eu encontro uma placa com uma outra placa, aqui gera uma interface, o encontro dos elementos, aberturas, movimentam termicamente e que precisam ser certamente tratadas. E o efeito do contorno de grão é um efeito mais de material, que um grão fino absorve a água até encharcar e passa essa água para os demais grãos. Isso que acontece quando eu tenho, por exemplo, uma umidade no meu rodapé. A minha construção está em contato com a umidade do solo, baldrame ou meu alicerce é feito de tijolo, o tijolo material poroso, cheio desses grãos, começa a absorver, passar para um outro grão, assim até 1,5 metro de altura sem pressão. E ainda tem uma coisa aqui, que é o efeito da retração das estruturas. Então o que leva as estruturas a retrair? Geometria das estruturas, traços de concretos mal elaborados, sobrecarga de estruturas e também o efeito das temperaturas. Então quando a gente fala em fissuras e estruturas, não é somente efeitos de temperatura. Eu tenho mais 3 efeitos que podem ser as causas, que podem ser pontos, se eu não cuidar, pontos de infiltração de água, de umidade e atacar as minhas estruturas. Se esqueceu de deixar juntas próximas às paredes e acaba trincando a estrutura. Movimentação das estruturas, né? Então, fissuras devido à sobrecarga estrutural, por exemplo. Traços de concreto. Então, vamos fazer um tracinho de concreto na obra. Água à vontade. Aplica-se esse concreto com água à vontade. Chega até a escorrer para fazer cura na argamassa da parede. E vai gerar excesso de poros. O que a água em excesso faz no meu concreto? Porosidade. Se o meu concreto é bastante poroso, ele permite aquilo que eu falei para vocês no começo, penetração do CO2. Penetrou o CO2, olha o efeito cascata, diminui o pH do concreto. O concreto desprotege a armadura, permite que haja o ataque de umidade e ar. E na química da 5ª série, pilha de Daniel, né? Umidade mais ar, corrosão de armadura. Dilatação, estoura o meu concreto, minha estrutura, se não for tratada, entrará em colapso. Então, qual é a solução para a impermeabilização de estruturas nesses casos? Tenho estruturas com bastante movimentação. Além de bastante movimentação, eu estou inserido num meio onde eu tenho bastante CO2. Como eu posso proteger as minhas estruturas? Ou, como um profissional de formação técnica, como eu posso sugerir soluções que venham a dar durabilidade e desempenho nas minhas estruturas? Quando eu vou pensar numa solução de impermeabilização para esses casos, em casos onde eu tenho bastante movimentação de estrutura, certamente a impermeabilização ela deverá acompanhar essa movimentação da estrutura sem provocar o rompimento da mesma. Então é o que a gente está propondo aqui apresentar para vocês, que é impermeabilização com sistemas flexíveis. Ou seja, após a aplicação do sistema impermeabilizante, que ele tenha uma certa elasticidade e que consiga acompanhar as movimentações da estrutura sem se romper. Imagina que legal, você, um técnico, um tecnólogo, especificando um sistema de impermeabilização para uma laje exposta ao sol. Essa laje ela tem movimentação de estrutura, movimentação térmica, expande, retrai. O impermeabilizante nessa expansão e nessa retração ele se rompe. Onde rompeu a impermeabilização vai ser um ponto de infiltração de água. E todo aquele processo que eu mostrei para você. Então, o que o impermeabilizante flexível precisa de maneira geral? Acompanhar a movimentação da estrutura. Portanto, são materiais que possuem boa e excelente elasticidade e não pode, principalmente, se romper com a manutenção da estrutura. Mas, gente, o mais importante não é eu chegar para vocês e falar assim, aplica o impermeabilizante elástico que, se a minha estrutura vier a dilatar e
contrair, ele não venha a se romper. O mais importante é que essa característica de elasticidade do material, ele se mantenha com os anos. Não adianta eu aplicar um material desse e daqui 2 anos, devido à sua composição química, ele perder essa característica de elasticidade. Que bacana, você tem uma laje lá de 500 metros quadrados, juntas, impermeabilizada, aplicou um material flexível, conforme ali eu orientei vocês. Funcionou no começo, movimentou a estrutura, ele não se rompeu e tal, mas devido à sua composição, daqui 2 anos ele perde essa característica, ou seja, ele não é tão elástico como ele era no começo. Então eu tenho que sugerir, como um profissional de formação técnica, que esse produto ele se mantenha tenha uma excelente elasticidade ao longo do tempo. É o que eu acabei de falar para vocês, que existem inúmeros impermeabilizantes flexíveis. Eu tenho que entender a situação de aplicação e eu tenho que garantir que eles sejam duráveis ao longo do processo. E agora você saberá dos cursos do Instituto da Construção. E após o nosso intervalo, você conhecerá um pouco de nosso novo parceiro, o Sinduscon, e a continuidade dessa palestra ministrada pelo engenheiro Kirk, que é o consultor do grupo Diprotec. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. E o Construção Dinâmica na TV traz oportunidade para você mudar de vida e ser um profissional super requisitado através do Instituto da Construção, que promove cursos de especialização da construção civil. E nesta semana você está com promoção de 2 cursos, não é, Arilton? Exatamente. Além dos cursos tradicionais que a gente está oferecendo, a gente está com o curso de gesso acartonado e de pintura com valores diferenciados. Estamos cobrando cerca de R$ 1.300. Conseguimos um parcelamento de 1 mais 9 vezes para facilitar o pagamento para as pessoas. Essas 2 profissões estão enquadradas na área de acabamento e está uma dificuldade muito grande de se encontrar profissionais de nível e capacitados. Então a gente está oferecendo um diferencial de valor para que as pessoas venham, façam as matrículas conosco e possam sair daqui com um emprego garantido no mercado que está crescente cada vez mais. Com professores gabaritados e capacitados, também você encontra um material didático de primeira linha, não é mesmo, Arilton? Exatamente. A gente compôs um material didático específico para cada oficina, são apostilas definidas, a equipe pedagógica disponível, então os alunos têm um apoio, tem uma equipe por trás que a gente pode estar oferecendo condições para que ele se capacite realmente. As nossas apostilas têm um grau didático muito importante, são altamente inteligíveis e os alunos não sentem dificuldade alguma em estar trabalhando com elas. Por isso, aproveite a oportunidade de estarem se capacitando conosco, venham para o Instituto da Construção. Com certeza, além desse material com altíssima qualidade, que eu não vi nada igual no mercado brasileiro, também você vai participar das aulas práticas. Como vocês estão vendo aqui o fundo, são tudo resultado de aulas práticas. E também nesta semana a abertura de vagas para o curso de mestre de obras, onde após a conclusão você poderá ter um salário de até R$10.000. Não perca tempo, mude de vida e ganhe muito. Seja um profissional muito requisitado aqui com o Instituto da Construção. Qual é o telefone? 3086-0061. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Em Londrina nós estamos em Curitiba e eu quero apresentar para vocês a nossa nova parceira, ou seja, o Sinduscon. E aqui está o Marcos, que vai falar um pouquinho do Sinduscon, né, Marcos? Bom dia. Bom dia a todos, né? É um prazer estar no programa. Vamos aparecer toda semana aqui no programa com notícias da construção. Então, com notícias da construção, a gente pretende trazer novidades, situações interessantes do mercado da construção civil para todos os paranaenses. Então, daqui para frente vai ter esse quadro, Notícias da Construção, que será apresentado pela Sinduscon, onde assim todos os seus associados irão ficar muito bem informados. Falando em associados, conta um pouquinho para nós, para o pessoal que não conhece ainda o Sinduscon, o que é o Sinduscon e o que ele oferece aos associados. O Sinduscon é o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Paraná. Ele representa todas as construtoras, não é? Então, hoje aqui no Sinduscon nós temos aproximadamente 900 empresas associadas e mais de 3.000 empresas filiadas. É um sindicato muito forte, né? Ele hoje, em número de associados, é o maior do Brasil. O que o Sinduscon oferece para os seus associados? Ele oferece um conjunto muito grande de serviços, desde serviços de assessoria, assessoria jurídica, assessoria econômica, segurança, saúde no trabalho, quanto inclusive serviços de saúde. Serviço social do Sinduscon, que é o SECONS, atende hoje 18.000 trabalhadores. Todo mês, 18.000 trabalhadores atendidos aqui no... Uma instituição
muito interessante. Além disso, também treinamento de mão de obra, vocês coordenam isso também, né? Todas as iniciativas no âmbito da construção civil, nível municipal, estadual, federal, são coordenadas no Estado pelo Sinduscom. Então, nós promovemos, estimulamos cursos, capacitações. Por ano, só para ter uma ideia, Renan, de mais de 5 mil empresários passam pelos cursos e treinamentos do Sinduscom, os eventos, parcerias com órgãos de imprensa. Então, a atividade do Sinduscom efetivamente é muito grande. Toda a diretoria é voluntária, são todas empresas construtoras, e o Sinduscom tem 2 sedes, né? Tem uma sede social na Rua da Glória e uma sede administrativa, né, na João Viana Siller, onde a gente está gravando esse programa agora. E o objetivo do Sinduscom é mais ou menos parecido com o objetivo do Construção Dinâmica na TV. Qual que é? Melhorar e qualificar a mão de obra e a construção civil no Brasil, não é isso? Né? Exatamente, né? O nosso objetivo é promover e desenvolver uma construção cada vez melhor para as empresas, para o mercado, para os consumidores, para a cadeia inteira, né? Quer dizer, a gente entende que tem que ter uma construção de alto nível, de grande qualidade, sustentável, preocupado com segurança, preocupado com contrato, mas sobretudo desenvolvendo as empresas. Quer dizer, o motor da indústria são as empresas, as construtoras, porque elas que empregam, elas que movimentam o mercado, elas que fazem a casa, o apartamento, constroem as obras públicas. Então, tanto para obras públicas, quanto prestação de serviço, quanto para o mercado imobiliário, todas as empresas estão reunidas no Sinduscom, que defende os interesses do setor. Muito importante dizer isso, quer dizer, o objetivo nosso é representar, defender, estar do lado do empresário nas suas demandas. Toda semana, o nosso quadro Notícias da Construção com o Sinduscom. Para o pessoal que quiser ter mais informações, qual que é o site? É sinduscompr.com.br. E eu gostaria de dizer o seguinte, convido a todos a assistir toda semana, sempre um programa novo. Então vamos estar sempre com informação nova. Por exemplo, como fazer cursos, como entrar no mercado de trabalho, como conquistar um emprego, uma posição, as profissões que existem na construção, detalhes técnicos, como construir melhor, como industrializar a construção. Quer dizer, o rol de assuntos, Renan, é muito grande e a gente quer levar isso para a população, porque a construção afeta todo mundo. Todo mundo mora em algum lugar, todo mundo pretende comprar alguma coisa, trabalha em um escritório, numa indústria. Então a construção, ela perpassa a nossa vida. O nosso objetivo é difundir, melhorar, inclusive o conhecimento de toda a população com relação à construção civil. Então não perca, daqui para frente, no Construção Dinâmica na TV, o nosso quadro Notícias da Construção com a Sinduscom. Agora nós vamos voltar lá em Londrina com o engenheiro Kirk nessa palestra muito interessante. Nossa empresa, a Diprotec, gostaria de apresentar 3 soluções diferenciadas em impermeabilização flexível para estruturas. Uma membrana cimentícia, ele não tem nada a ver com argamassa polimérica, é um material, é um sistema extremamente diferente, vocês vão entender aqui. Manta asfáltica, mas a manta asfáltica não é a manta asfáltica que a gente quer propor aqui, não é a manta asfáltica que talvez alguns dos senhores, das senhoras, senhoritas já conheçam. É com uma tecnologia diferenciada. E também a membrana acrílica, que é mais uma solução. Estamos falando aqui de um material flexível à base de cimento, um material à base de asfalto, mas já pronto, e um material à base de acrílico, com algumas propriedades também diferenciadas ao qual a gente quer expor e entende como importante aqui como solução técnica para a região de vocês. Então, o primeiro deles, o que a gente quer apresentar, é um material chamado Mapelastic. É uma empresa ao qual a gente é nosso parceiro, uma empresa chamada Mapei, um grupo italiano. O que é esse Mapelastic? É um cimento, mas não é um cimento tradicional do mercado. Eu tenho que fazer algumas modificações desse cimento, que ele não gere muita retração depois de aplicado, então tem que modificar alguns componentes. E então, nesse produto em específico, eu coloco esse cimento modificado, coloco alguns agregados finos e um material polímero carregado e selecionado que a própria Mapei produz esse produto, esse polímero. E essa mistura de um polímero com esse cimento, ele vai gerar aquela argamassa flexível, ou seja, uma impermeabilização à base cimentício e flexível. E serve, obviamente, para impermeabilizar estruturas de concreto e alvenaria. Só que o que a gente quer propor aqui é que existem, talvez, soluções parecidas no mercado. E a gente não quer trazer aqui para a região
uma solução parecida. Eu falei para vocês dos problemas que eu, como profissional de formação técnica, preciso ter, que é impermeabilizar, não deixar a minha água infiltrar, mas muitas vezes, ou em todos os casos, não deixar que agentes agressivos às estruturas, como CO2 ou cloretos, venham atacar a minha estrutura impermeabilizada. E esse é o grande diferencial que a gente quer apresentar para vocês. Eu posso aplicar ele dessa forma e ele vai fazer esse tipo de impermeabilização. Esse produto ele foi desenvolvido também uma característica em especial devido às suas cargas minerais, a sua composição, que é o que a gente chama de acomodação de fissura. Uma estrutura que vai se movimentar bastante e que eu tenho uma chance de ter uma fissura nessa estrutura. Ok, vou aplicar um impermeabilizante flexível, porque se viesse movimentar, o que vai acontecer? Eu tenho um impermeabilizante flexível aqui em cima, não vai, essa fissura aqui, obviamente, vai estar protegida por esse impermeabilizante, bacana, resolvido. Bom se fosse assim. Na maioria das impermeabilizações, com grande movimentação, não acontece isso. Essa fissura, ela abre, ela gera esforço, ela não rompe de cara, muitas vezes, o impermeabilizante, mas ele começa a descolar esse